Pessoal, vou explicar para vocês essa anotação aqui. Depois eu vou corrigir a atividade. Primeiramente, falando de radiciação, que é um assunto novo, nós temos o símbolo. O símbolo é esse aqui. Isso aqui foi uma manchinha, viu, do lápis. O símbolo é esse aqui, ó. Quando tiver isso aqui, é uma raiz. No caso, quando ela aparece assim, a gente chama de raiz quadrada. Mas também a raiz quadrada, ela pode ter um 2, viu? Como tá aqui. Ou ela, se aparecer só sem o 2, também é raiz quadrada. E o que é uma raiz? A raiz é quando... se lembram de um número elevado ao quadrado? A raiz é o contrário. É a operação oposta a elevar ao quadrado. Então, se um número, por exemplo, tem aqui o 13 elevado ao quadrado dá 169, significa que a raiz quadrada de 169 é 13. Então, é o oposto. Por isso que é um assunto que lembra muito o anterior, de potência. E para a gente calcular a raiz quadrada, a gente justamente vai fazer essa conta. A gente vai pelo inverso. Calcular a raiz quadrada é o inverso de elevar o número ao quadrado. Então, a gente faz a conta contrária. Depois, vocês vão estudar um método mais eficaz, mas por enquanto é isso. Se a raiz quadrada de um número racional é outro número racional, dizemos que a raiz é exata, porque nem todo número ele tem uma raiz exata. Por exemplo, eu tenho 169, mas 168, que é um número antes, não tem nenhum número que eu multiplicando por ele mesmo dê 168. Não existe só raiz quadrada, viu? Existem vários outros tipos de raiz. Raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta. Outro tipo de raiz muito comum, além da raiz quadrada, é a raiz cúbica. Que é, aqui ó, quando tem esse símbolo de raiz e tenho 3, porque eu tenho a raiz cúbica. E um valor aí que vai dar uma raiz cúbica é o número que é elevado a 3 desse valor. Por exemplo, aqui ó, eu tenho 3 elevado a 3, deu 27. Então, a raiz quadrada de 27 é 3. É a mesma lógica. E aqui é para mostrar a vocês a operação geral. Quando eu tenho uma radiciação, eu vou ter esse valor que fica aqui pequenininho, eu chamo de índice. O valor que está dentro da raiz é o radicando. E o valor que está depois da igualdade é o valor da raiz. E isso tudo aqui eu chamo de radiciação. E como eu falei, ele é o oposto da potência. Ó. Tá vendo que os mesmos números é o oposto. Porque aqui eu tenho o valor A, que resulta em B. E aqui eu tenho o valor B, que resulta em A. Então, vejam que é o oposto. Só que na potência eles recebem outros nomes. Aqui o B vai ser base, o N expoente, o valor da potência é A e a potência é isso tudo. Então, vamos lá, resolver a atividade. Aqui eu tenho a primeira questão, que é 58, e pede para resolver as raízes, né? Então, a letra A tem raiz quadrada de 9. Qual número que eu multiplico por ele mesmo, que eu multiplico ele 2 vezes e dá 9? 2 vezes 2 é 4. Então, o próximo número seria 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, é 3.
porque 3 vezes 3 é igual a 9. E 25. Qual número que multiplicado por ele mesmo dá 25? Vamos pensar. 3 vezes 3 é 9. 4. 4 vezes 4 é 16. E 5? 5 vezes 5, 25. Então, a resposta da letra B é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, é só vocês procurarem um número que, multiplicado por ele mesmo, multiplicado 2 vezes, dê o valor. E aqui, 64. Vamos lá. Qual número que multiplicado por ele mesmo vai dar 64? A resposta dessa daqui é 8. Pois 8 vezes 8 é igual a 64. Aí, vamos essa daqui. Essa daqui, ó, tem vírgula. Significa que o resultado tem vírgula, certo? E, ó, como a raiz tem 2 casas após a vírgula, o resultado só vai ter uma casa após a vírgula. E olha um pouquinho. Se eu multiplicar 0,1 vezes 0,1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 0, 0. 0 vezes 0. Como aqui eu tenho 2 casas após a vírgula, um aqui, o resultado tem que ter 2 casas. Mas voltando aqui, 1,96. Vamos tentar esquecer a vírgula um pouquinho, no final a gente pode voltar para ela. Se eu tiver 196, qual número que multiplicado por ele mesmo vai dar isso? Pessoal, uma dica. Sempre a gente aqui, se o último número for par, significa que o resultado também vai ser um número par. Por exemplo, aqui o resultado vai terminar em 2, 4, 6, 8 ou 0, certo? A gente já elimina algumas opções aí. Se o resultado for ímpar ou se a raiz for ímpar, o resultado vai ser ímpar. Então, aqui, se é 196, 1,96, significa que é maior do que 10. Porque eu já sei que vocês sabem que 10 vezes 10 é 100. Então, vai ser um número maior do que 10. E vamos tentando. Aqui a resposta é 14. Só que, como tem a vírgula, como eu tenho 2 casas após a vírgula aqui, eu vou ter que colocar uma casa após a vírgula aqui. Certo? Então, aqui o resultado é 1,4. Porque 1,4 vezes 1,4 é igual a 1,96. Lembrando, ó, vocês podem fazer quando tiver vírgula, vocês esquecem a vírgula para fazer a conta, esquece assim, com muitas aspas. Mas depois tem que lembrar dela de novo, viu? E aqui, ó, como eu tenho uma raiz na fração, eu vou ter que aplicar a raiz em cima e a raiz embaixo, certo? Nos dois coisas. Qual número? Ó, aqui. Vamos primeiro achar a raiz quadrada desse de cima. Como é 484, eu sei que 20 vezes 20 é 400. Então, vai ser um número maior do que 20. E vai ser um número par, né? Porque aqui é um número par. Então, o próximo maior do que 20 é 22. 22 vezes 22, se vocês fizerem a conta aí, olha só, tá? 484. 22 vezes 22 é igual a 484.
84. Então, já resolvi a parte de cima. Agora vamos para a parte de baixo. Aqui eu tenho 49. Então, eu sei que vai ser um número ímpar. E você já sabe qual é o número que multiplicar 2 vezes vai dar 49? Tenho certeza que sim, que estão todos afiados na tabuada. É 7, pois 7 vezes 7 é 49. Ó, na questão 59, diz que uma região quadrada, ela tem 64 metros quadrados de área. E uma região quadrada tem lados iguais, né? E para eu achar a área dessa região, eu multiplico um lado pelo outro, que é o mesmo valor. Ou seja, elevo o número ao quadrado. E qual número que é elevado ao quadrado vai dar 64? Então, vou ter que tirar a raiz quadrada de 64, que é 8. Então, o lado aí dessa região mede 8 metros. Aí vamos para a questão 60. A questão 60 pede para indicar a operação inversa dos valores que tem aí, seja potência ou raiz, certo? Então, vamos fazer o inverso. Aqui eu tenho raiz cúbica de 8. Então, o inverso de 8 seria a potência. Como a raiz cúbica, a potência vai ter um expoente 3. Qual número que é elevado a 3 dá 8? É 2. 2 ao cubo, porque... Então, vamos ver lá. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, o inverso de raiz cúbica de 8 é 2 elevado ao cubo. E aqui, na letra B, eu tenho 5 elevado a 4. Qual é o inverso disso? Seria uma raiz com o índice 4. E, para saber o valor que vai ter aqui dentro, eu vou multiplicar 5 4 vezes. Então, vou fazer 5 vezes 5. Dedo sujo. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5 dá 625. Certo? Então, o inverso de 5 elevado a 4 é raiz cúbica de 6, ou raiz quarta, desculpa, de 625. Na letra C, eu vou ter menos 4 elevado a 3. Então, o inverso seria raiz cúbica, né? Que é elevado ao 3 elevado ao cubo. E eu vou ter que multiplicar menos 4 3 vezes para dar o resultado que está aqui de dentro. Vamos fazer logo o jogo de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4, 64. Então, o inverso de menos 4 elevado ao cubo é raiz cúbica de 64. E aqui embaixo, a última questão é a letra D. Tem raiz sexta de 64. Qual número que é elevado a 6 vai ser 64? Um número que eu multiplico tantas vezes é um número pequeno, né? Esse número é o 2. Porque 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32 e vezes 2 de novo, 64. Então, o inverso de raiz sexta de 64 é 2 elevado a 6.